Olá, turma! A gente hoje vai dar continuidade e vai finalizar o capítulo 8, né, do nosso livro que fala sobre a sexualidade e a reprodução. E essa parte final do capítulo vai falar sobre a educação sexual. Então é o seguinte, a educação sexual, ela inclui todas as medidas educacionais que de alguma forma podem ajudar um jovem a compreender o processo de amadurecimento sexual e a se preparar para enfrentar eventuais problemas relativos a esse processo, tá? Então, quando a gente fala de educação sexual, hoje é um tema bastante polêmico, né? Porque além da adolescência, hoje as escolas, né, elas estão incluindo a educação sexual na infância mesmo, e muita gente é contra. Só que a gente tem que entender que a educação sexual de uma criança não vai ser igual de um adolescente. Por exemplo, agora nesse capítulo, a gente vai falar sobre sexualidade, a gente vai falar sobre controle de natalidade, a gente vai falar sobre doenças que se transmitem através da relação sexual. Obviamente que isso não vai ser passado para uma criança. Uma criança vai aprender o quê? As partes do corpo, por exemplo, que uma pessoa não pode tocar, porque dessa forma essa criança é instruída a não sofrer um abuso sexual, tá? Então a educação sexual, ela não é dada igual para todas as idades. De acordo com a idade, a criança ou adolescente, ele vai tendo um tipo de conhecimento diferente de acordo com a fase da vida em que ele se encontra, tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os riscos associados à sexualidade, tá? Que é o primeiro tópico aí do livro de vocês. Então é o seguinte, quando a vida sexual ela se inicia, tá? O que acontece? Aqui o livro de vocês vem falando se houver uma vida sexual ativa na adolescência ou até mesmo depois dela, algumas questões são importantes da pessoa saber, que é o seguinte, a questão da gravidez, né? Porque a relação sexual ela pode gerar uma gravidez indesejada, imagina na adolescência, né? Uma gravidez. E também, logicamente, que pode ocorrer a transmissão de doenças que são sexualmente transmissíveis, ok? Aí o livro de vocês traz também um dado muito interessante de que 20% dos bebês brasileiros são filhos de adolescentes, né? E isso é um dado preocupante, é um dado alto. Os adolescentes, de uma forma geral, eles não estão preparados para planejar a própria vida. A adolescência é uma fase de transição, é uma fase de descoberta, tá? Então é uma fase em que as opiniões estão se formando, os gostos estão se formando, então não tem uma estrutura econômica, emocional para poder, né, tá gerando uma nova vida. Então, para que se possa tomar algumas decisões quanto à vida, é necessário que esses jovens estejam bem informados e seguros em relação às escolhas que eles venham a tomar, ok? Aí agora a gente vai falar um pouquinho de gravidez, tá? Quando a gente fala da gravidez na adolescência, é um pouco complicado, por quê? Porque uma adolescente que está grávida e despreparada, ela pode passar por situações complicadas, porque o corpo ainda não está 100% formado, ainda está em desenvolvimento. Então, isso pode trazer riscos para a saúde, tanto da mãe quanto para a saúde do bebê, tá? Além de que, logicamente, essa adolescente vai estar enfrentando problemas sociais, familiares, psicológicos e econômicos, né? Tendo em vista de que a grande maioria dos adolescentes não tem uma renda financeira, né? Porque ainda não trabalha, ainda está na fase de estudar. E quando a gente fala das causas da gravidez na adolescência, normalmente ocorre porque os métodos anticoncepcionais, eles são utilizados de uma forma que não está correta, tá? E aí, mais uma vez, né, o livro de vocês traz aqui dados de estudos que apontam que 58% dos adolescentes não usam, que já têm a vida sexual ativa, tá? Não estou falando de todos, estou falando só dos que já têm a vida sexual ativa. Eles não usam corretamente esses métodos anticoncepcionais que já estão disponíveis, tá? Então, de uma forma geral, para utilizar o método anticoncepcional, esses adolescentes deveriam conhecer os métodos anticoncepcionais que existem, prever a possibilidade de que pode ocorrer uma relação sexual, escolher um método anticoncepcional mais adequado, e isso não é o adolescente que escolhe, tá? Ele tem que fazer uma consulta
principalmente as meninas, né, com o ginecologista para poder ver qual é o método mais adequado para ela e fazer o uso do método de maneira correta. O método que foi escolhido, por exemplo, se foi uma pílula anticoncepcional, você tem que tomar esses comprimidos corretamente. Se for o uso da camisinha, né, que é o preservativo, tem que estar utilizando corretamente. Não importa o método, mas tem que utilizar corretamente para que não ocorra uma gravidez, tá? E aí, considerando tudo isso, qualquer tipo de barreira que venha a ter, social, pessoal, econômica e até mesmo religiosa, que venha interferir nesse procedimento dos adolescentes, vai levar ao uso incorreto ou até mesmo a não utilizar esse método de prevenção, tá? Então, entre essas barreiras pessoais relacionadas com o uso inadequado desses métodos anticoncepcionais, a gente pode estar citando alguns. Primeiro que a gente vai falar aqui é a falta de informação, tá? Por exemplo, não saber o período fértil da mulher, tá? E algumas pessoas acreditam que a primeira relação sexual não engravida, e isso é uma mentira, né? A gente já falou isso anteriormente. A partir do momento que a menina menstrua, ela já está apta a engravidar. Não significa que o corpo dela já está preparado, mas significa que ela pode engravidar, tá? A não aceitação da própria sexualidade e da responsabilidade que a relação sexual impõe, os sentimentos de culpa quanto à atividade sexual, né, que já está sendo praticada, e, inclusive algumas se culpam por estar utilizando anticoncepcionais, e a convicção, geralmente, tá? Não estou falando de todos, mas de alguns rapazes, de que o uso anticoncepcional ele é uma obrigação das meninas, tá? E que o uso de preservativo diminui o prazer durante as relações. Isso também é um problema, tá? No caso, a responsabilidade seria dos dois, né? Porque é uma relação sexual de duas pessoas que pode estar gerando uma criança. E a camisinha, a gente vai estar falando daqui a pouco, que ela é o único método que, além de prevenir gravidez, ela previne doenças. Então, é realmente um método mais indicado, até nos comerciais a gente percebe, que é porque ela consegue evitar essas doenças, tá? E aí, então, esse controle de natalidade, se o jovem resolveu ter uma vida sexual ativa, mas ele não quer ser pai ou a menina não quer ser mãe naquele momento, ele vai ter que utilizar métodos contraceptivos, tá? E aí é o seguinte, existem muitos métodos anticoncepcionais, tá? A questão do mais eficaz ou do menos eficaz vai variar isso com a durabilidade, os efeitos colaterais. Então, qual é o método anticoncepcional mais indicado? Não tem como falar isso porque isso vai variar de acordo com a idade, se a pessoa tem algum problema de saúde, se ela tem hábitos como fumar, não praticar atividade física, tudo isso vai interferir na escolha do médico. Então, o ideal é que se faça uma consulta com o médico para que ele veja qual é o método anticoncepcional mais indicado para aquela pessoa, ok? Mas eu vou falar de alguns métodos que existem nos dias de hoje. A pílula anticoncepcional são comprimidos, né? É o método mais seguro para evitar gravidez, tá? Ela é a base de hormônios. Esses hormônios interferem no ciclo hormonal da mulher e ele inibe a maturação do folículo, impedindo a ovulação. E aí, se não tem ovulação, não tem como ter a fecundação, tá? Outro aqui, existe a camisinha. Existe a camisinha feminina e existe a camisinha masculina, tá? As duas são tidas como um método de barreira. Elas evitam a gravidez, tá? Porque o espermatozoide não vai conseguir encontrar o óvulo, ele vai ficar retido na camisinha. E vale lembrar que a camisinha, tanto a masculina quanto a feminina, é o único método que, além de proteger de uma gravidez indesejada, também protege contra as doenças que são sexualmente transmissíveis, tá? Existe também o método da tabelinha. O método da tabelinha é um método onde durante o período ou próximo do período de ovulação da mulher, o casal não vai ter relação sexual, tá? E aí a mulher não vai engravidar. A gente só tem que lembrar que esse não é tido como um método eficaz, porque hoje nós sabemos que estresse, má alimentação, preocupações
podem interferir no período de ovulação da mulher. Então, esse período pode adiantar ou pode atrasar algumas vezes, tá? Não é um método eficaz, mas é um método que está aqui no livro de vocês. E existem outros métodos, tá? Como é o caso do diafragma, é o caso do DIU, o DIU é um dispositivo intrauterino, tá? A vasectomia e a laqueadura são cirurgias que são feitas, são métodos que também são utilizados como um método contraceptível, mas logicamente que você tem que ter um médico para poder indicar o método mais eficaz, lembrando disso, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho de aborto. Aborto nada mais é do que a interrupção de uma gravidez que já está em andamento. A gente só tem que entender que o aborto ele pode ocorrer de uma forma espontânea ou de uma forma provocada, tá? O aborto espontâneo, o nome já diz, ele é espontâneo, tá? Então, nos primeiros meses de gravidez, tá? O que vai acontecer? Várias coisas podem estar causando isso, como a má formação do feto, problemas hereditários, doenças na mãe, o útero, algum problema, alguma doença, e aí vai ocorrer um aborto espontâneo. Por mais que a mulher deseje aquela criança, ela queira levar aquela criança até aquele desenvolvimento da gravidez até o final, ela não vai conseguir por algum motivo e ela vai perder esse bebê, tá? Já no caso do aborto provocado, a gente tem que lembrar que aquele aborto em que a mulher decidiu que ela não quer ter aquele filho, tá? Aí sim ele é provocado. A gente tem que lembrar que no Brasil o aborto provocado ele é um crime, tá? Ele é crime, é proibido por lei, exceto em algumas situações, tá? Se a vida da gestante, da mãe, tiver em risco, o aborto é permitido. E quando a gravidez ela é resultado de estupro ou até mesmo em casos de fetos que são anencéfalos, tá? Se a mulher levar uma gravidez de anencéfalo até o final, quando esse bebê nascer, ele vai morrer. Ele não tem chance nenhuma de sobrevivência. Então, nesse caso, o aborto provocado, ele é permitido, tá? Mas quando a gente fala de aborto provocado, a gente tem que saber que ele envolve muitas questões, né? Além de toda uma questão social, uma questão religiosa, a gente tem que lembrar que ele pode causar infecções e hemorragias muito graves, tá? Que podem estar levando as mulheres também à morte, tá? Além da morte do bebê, ainda pode levar à morte da mãe. Então, se for um caso de aborto provocado, em algumas dessas situações que eu falei, a mulher vai fazer um aborto com toda uma equipe médica que diminui essa chance. Agora, os abortos clandestinos geralmente não tem uma higiene correta, não tem um cuidado correto, e aí o índice de morte das mulheres é muito alto, tá? E por último, a gente vai falar um pouquinho das doenças que são sexualmente transmissíveis, tá? Nós sabemos que existem doenças que a pessoa vai contrair através de relações sexuais sem proteção. Então, para se proteger dessas doenças sexualmente transmissíveis, ao ter relação sexual deve-se utilizar a camisinha, masculina ou feminina, tanto faz, mas tem que escolher uma só, tá? Se colocar duas, as camisinhas entram em atrito e aí ela rompe e a pessoa pode engravidar como pode pegar a doença. Então, escolhe a masculina ou a feminina e aí você vai estar se protegendo contra esses micro-organismos que são os causadores, tá? Bactérias e os vírus também podem causar algumas, tá? E aí é o seguinte, vamos falar de algumas aí. Quando a gente fala da AIDS, a gente está falando de uma doença que ataca, a AIDS ela é conhecida como síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? Esse vírus do HIV, ele vai atacar justamente as células do sistema imunológico. E a gente sabe nos dias atuais de que a AIDS ela não tem cura, tá? Ela tem um tratamento para controle, mas cura mesmo essa doença ainda não tem. O condiloma acuminado, ele é o famoso HPV, tá? Ele é causado pelo vírus do papiloma vírus humano. É uma DST muito difundida atualmente.
E existem vários tipos de HPV, tá? Então, quando se fala da vacina da HPV, a vacina da HPV existe, ela protege contra alguns tipos de HPV, que são aqueles mais agressivos, digamos assim, mas existem vários tipos de HPV, tá? A vacina não protege contra todos. Então, aí seria a importância do uso da camisinha. Existe também aí a gonorreia, tá? A gonorreia é causada por uma bactéria, tá? Transmitida também durante a relação sexual e também pode ser transmitida durante o parto, quando o bebê entra em contato com a região genital da mãe. E existem vários DSTs que elas não são transmitidas exclusivamente pela relação sexual. Existem outras formas de contágio, tá? Aqui a gente está focando nessa parte de relação porque é o tema do nosso capítulo. Depois existe a herpes genital, tá? A herpes genital, ela também vai ser provocada por um vírus, tá? Que é o vírus da herpes. E ela é transmitida de uma forma muito fácil durante a relação sexual. E quando os sintomas estão bastante aparentes, vai estar surgindo bolhas nessa região genital com líquidos, cheia de líquidozinho. E esse líquido vai estar se transformando em ferida, tá? A tricomoníase, ela já seria causada por um protozoário, tá? E ela vai estar causando um corrimento vaginal ou uretral com uma cor, um amarelo puxado para o verde e com um cheiro bastante desagradável, tá? Nesse caso, as mulheres são que sentem mais e as mulheres sentem ardência quando for urinar, tá? Tem também a pediculose pubiana, popularmente chamado de chato, tá? É como se fosse um piolho, tá? Parece muito com piolho. Só que esse pequeno artrópode, ele vai estar se alojando na base dos pelos da região genital, ali nas bases dos pelos pubianos, onde ele vai estar depositando os seus ovos. Popularmente ele é chamado de chato. E por último aí a gente tem a sífilis, tá? A sífilis é causada por uma bactéria, tá? Ela é transmitida durante a relação sexual e também ela pode passar da mãe para o filho durante a gestação e no parto, tá? A sífilis, ela é um pouco mais complicada porque ela é uma DST que ela pode levar à morte, tá? A sífilis, ela apresenta 3 fases. E na última fase ela pode atingir o sistema nervoso, tá? E aí, se ela não for identificada, se ela não for tratada, como eu falei, ela vai chegar no 3º estágio, que aí pode ser fatal, tá? Então, por isso, por todas essas DSTs e outras que nem foram citadas aqui, é realmente importante o uso da camisinha durante as relações sexuais, tá? Muitas doenças, como é o caso da sífilis, a pessoa fica totalmente assintomática no começo, então não tem como você olhar para a pessoa e perceber que ela tem alguma doença. A pessoa vai transmitir a doença, tá? A AIDS também, e na fase inicial, a pessoa pode ficar muito tempo sem nenhum tipo de sintoma, mas ela já é capaz de estar contaminando outras pessoas, ok? Então a gente fecha esse capítulo aqui e na próxima aula a gente vai entrar na parte de genética, ok? Que seria mecanismo de herança. Beijo para todos e até mais.